Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre as estreias no mês de agosto. Eu acho que agosto é o mês que marca realmente essa transição entre a primeira e a segunda metade do ano no cinema. Onde na segunda metade do ano é quando a gente tem grandes estreias, principalmente pensando nas premiações. E bom, agosto já promete muito com 9 grandes estreias. Na primeira semana a gente tem a estreia do filme Insaciável. É um filme que me lembrou bastante o que a gente viu em A Substância, mas dessa vez indo muito para um lado mais do thriller, suspense e do terror mesmo, do que do pop que a gente vê em A Substância. No filme, a protagonista tem alguns problemas com o seu peso e com a sua aparência, e por conta disso ela resolve começar um tratamento com pílulas que são feitas e que prometem emagrecer de cinzas humanas. E a partir daí ela passa a ser assombrada pelos responsáveis por essas cinzas. E pelo trailer já me pareceu um filme bem interessante, bem assustador. Acho que se eles seguirem nesse lado de assombração mesmo, dessa coisa do sobrenatural, né, da pessoa que é não só perseguida assim pelas coisas, mas que a todo momento tá vendo cenas terríveis, acho que tem tudo para ser um filme muito bom, até por se distanciar bastante do que a gente já sabe de A Substância, né, e o mais distante possível, apesar de que ambos os filmes com certeza vão falar sobre essa busca do padrão ideal corporal, de comparação, pressão em relação a peso, a imagem e principalmente o lado feminino todo dessas questões. E na segunda semana nós temos 3 grandes estreias, começando então com o filme A Morte de Robin Hood. Esse filme me passa muito a vibe de alguns filmes do Robert Eggers, apesar do diretor não ter nada a ver com essa produção, mas principalmente por querer trazer esse reconto de uma história que a gente já conhece, mas agora trazendo um ponto de vista completamente diferente, meio que acompanhando talvez os momentos finais do Robin Hood. O filme é protagonizado pelo Hugh Jackman, que é um ator que eu gosto bastante, e eu acho que fazia um bom tempo que eu não via ele em nenhum papel realmente muito dramático, então eu tô bem curiosa assim em relação a isso, e acho que promete ser um filme que vai ter esse lado muito mais verdadeiro e cruel, realmente analisando mais sobre essa história do Robin Hood e ao mesmo tempo se questionando sobre o quão heróico realmente esse personagem é. Achei interessante, né, até porque a grande parte das histórias do Robin Hood são histórias muito parecidas entre si, então fico muito curiosa o que eles vão trazer de novo com esse filme. Também no mesmo dia a gente tem a estreia do filme O Fim da Rua, protagonizado pela Anne Hathaway e pelo Ian McGregor, e eu sei que é um dos filmes mais aguardados por muitas pessoas, principalmente por conta desses 2 atores envolvidos no projeto. Esse é um filme que eu acho que vai ter um tom muito mais familiar, muito mais divertido, apesar da classificação indicativa ser 14 anos, mas também porque ele conta com a produção do J.J. Abrams. E na história, então, a gente acompanha uma família nos anos 80 que, por conta de um evento cósmico, acaba sendo transportada para a era dos dinossauros e tem que aprender a sobreviver ali no meio dessa confusão, ao mesmo tempo que também lidar com os seus vizinhos. Pelo que eu li um pouco sobre o filme, eu sei que ele vai tratar muito dessa coisa dos relacionamentos entre a família, né, os conflitos que a família mesmo tem, e por conta disso acabei lembrando de um filme que eu adoro, que é o filme Coherence, que é um filme que, apesar de ter uma premissa completamente diferente, também traz aqui um grupo de amigos que depois de um evento cósmico coisas estranhas acabam acontecendo e eles meio que são obrigados a rever coisas dentro do relacionamento deles, né? Quem já teve relacionamento com quem é amigo de quem não gosta de quem, enquanto essa confusão ali vai acontecendo, e creio eu que esse filme vai ter talvez uma estética, uma premissa mesmo parecida nesse sentido. E também no mesmo dia, um dos filmes que eu mais estou ansiosa é o longa O Acampamento Miasma. Esse é um filme que conta com o protagonismo da Hannah Einbinder, de Rex, e da Gillian Anderson, e acho que tem tudo para ser um filme realmente muito legal. Ele é catalogado como um terror / slasher, mas, contando com a presença dessas 2 atrizes, eu realmente acredito que ele vai ter um pezinho na comédia, e eu torço muito que sim. E o filme, então, conta a história de um diretor que é responsável para fazer a sequência de uma saga de terror e acaba ficando meio que obcecado
com a sua Final Girl. E só pela sinopse esse filme já me deixou muito intrigada, porque eu acho muito legal toda essa coisa de metalinguagem, né? Quando a gente acompanha algum filme que conta a história dos personagens fazendo um filme, né? Um filme dentro de um filme. Acho que tem tudo pra ser muito legal. E principalmente por trazer todas essas questões envolvendo filmes de terror, slasher, dentro de um acampamento, que, claro, faz a gente pensar muito em Sexta-feira 13. E principalmente esse conceito de Final Girl, que é algo tão interessante e tão marcante dentro dos filmes de terror. Enfim, é um filme que eu tô bem curiosa e que tô indo assistir com expectativas bem altas. Já no meio do mês a gente tem 3 grandes estreias. A primeira delas é o filme Refém por um Fio, que é protagonizado pelo Bill Skarsgård, Al Pacino e Colman Domingo e vai contar uma história verdadeira. O filme é dirigido pelo Gus Van Sant, que já fazia muito tempo que não tinha um filme novo, e conta a história de um episódio que aconteceu no dia 8 de fevereiro de 1977. Tony Kirkstein entrou no escritório de Richard Hall, presidente da Meriden Mortgage Company, e o fez refém com uma espingarda serrada conectada a um fio de homem morto do gatilho até o pescoço de Tony. Eu tô bem intrigada com esse filme, principalmente por conta do diretor e dos atores, e principalmente por não conhecer essa história, então eu imagino que vai ser algo recheado de tensão e suspense, mas eu também tô ainda acreditando que possa ter algum lado mais de comédia, e se for assim, espero muito que ele lembre um pouco do que a gente já viu no filme Dog Day Afternoon, que é um filme que também é protagonizado pelo Al Pacino e acompanha então um criminoso que quer assaltar um banco e tudo acaba saindo do controle das mãos dele. Então, se for alguma coisa parecida com isso, eu já sei que eu vou gostar bastante. Pelo que eu li, os responsáveis por fazer um documentário dessa história real também serviram de apoio histórico pro filme, então acho que tem tudo para ser algo bem divertido e, enfim, vou também com expectativas altas, principalmente por conta do diretor. No mesmo dia, temos a estreia de Só por uma Noite, o novo filme de romance ou comédia romântica que tem uma premissa bem esquisita, mas eu acho que pode ser algo divertido, principalmente por conta dos atores. Ele conta com o protagonismo do Colin Turner, que fez o filme Eternidade, e da Mônica Barbaro, que fez A Complete Unknown. E pelo trailer já deu pra ver que os atores têm bastante química, então acho que se eles se apoiarem bastante nisso, tem tudo pra ser um filme muito legal. Mas bom, a sinopse basicamente conta sobre 2 estranhos se chocam em uma Nova York um pouco fictícia na única noite em que pessoas solteiras podem fazer sexo. E bom, é meio uma sinopse esquisita, lembrando até bastante daqueles filmes de terror, daquela franquia do The Purge. Então não sei o quanto que isso funciona assim pra um filme de comédia. Mas enfim, tô intrigada. Eu creio que vai ser um filme que vai falar muito sobre como são os relacionamentos hoje em dia, a visão deles, principalmente o envolvimento da internet nisso tudo, né? E como as pessoas lidam nessa Nova York com essa lei completamente maluca. Mas enfim, eu só espero muito que esse filme não seja que Amores Materialistas, o filme do ano passado da Celine Song, foi, que acho que era um filme que prometeu muito ser extremamente inovador nesse sentido, de trazer coisas muito novas para essa discussão sobre relacionamentos atuais e a vida solteira mesmo, querendo ou não, né, o que as pessoas procuram. E eu sinto que é um filme que ele tem uma visão um pouco, eu nem sei se eu diria pessimista, mas assim, talvez ultra pessimista sobre esses casos, chegando a um ponto que é um tanto quanto irreal. Então eu só espero que esse filme não vá tanto para esse lado e foque muito mais talvez nessa história de romance aí entre esses 2 personagens, que pela premissa assim parecem 2 pessoas meio esperançosas com amor, mas já um pouco cansados dessa vida. E também nesse mesmo dia temos a estreia de mais um filme da franquia Sobrenatural. Gemma, uma mãe jovem que cria sua filha na casa em que cresceu, descobre que pode viajar para The Further, onde possui a habilidade de trazer o que vive lá de volta para o mundo real. Eu vou ser bem sincera, eu nunca assisti nenhum filme dessa franquia, mas vou falar pra vocês que o trailer me deixou bem intrigada, principalmente pelas brincadeiras que eles fazem com a questão do que é real, da realidade, né? Alongando algumas coisas, e realmente só pelo trailer conseguiu me deixar assustada, assim. Acho que o visual do filme tá bem interessante pra um filme de terror, e eu gostei, assim, dessa premissa, né, de uma pessoa que tem um poder e que principalmente não tem muito controle sobre esse poder. E honestamente acabei lembrando um pouco até do Dr. Sono e do que a gente vê dessas questões de manipulação da própria realidade. Acho que é uma temática interessante, assim, pra filmes de terror, e acho que se for bem feito
tem tudo pra ser um ótimo filme de terror. Por fim, na última quinta-feira do mês, a gente tem duas grandes estreias. A primeira delas é o filme Coyote vs Acme. De primeira, eu não fiquei tão interessada assim por esse filme, até porque depois de ler muito, eu vi que foi um filme que foi paralisado, que era pra ter sido lançado muito tempo antes, mas que a Warner completamente largou mão, assim, e que agora voltaram com o filme. Mas, vendo o visual dele e o quanto ele parece com o que a gente vê em Roger Rabbit, por exemplo, ou nos outros filmes do Looney Tunes, que misturam essa coisa do desenho com live action, com pessoas e os personagens mesmo em versão cartoon, acho que, se for bem feito, pode ser um filme bem engraçado. Depois que todos os produtos fabricados pela Acme Corporation saíram pela culatra para Willy e Coyote em sua busca pelo Roadrunner, ele encontra um advogado humano igualmente azarado para processar a empresa. E bom, parece que vai ser um filme bem divertido, bem pra família. Acho que se pegarem essa premissa de situações absurdas pode ser algo que vai funcionar, e principalmente pegarem o lado cômico assim da perseguição, Coyote e Papaléguas, acho que também tem tudo pra ser um filme legal, apesar do meu receio ali de primeira. E por fim, a última estreia do mês é o filme Ponto Sem Retorno. Esse é um novo filme protagonizado pelo Jacob Elordi, o Josh Brolin e a Margaret Qualley. Situado em um mundo pós-apocalíptico no qual um vírus destruiu a maior parte da humanidade, quando uma transmissão aleatória de alguma forma passa pelo seu rádio, King, o piloto, acende uma voz dentro dele e uma esperança para uma vida melhor. E bom, só pela premissa do filme, ele já me lembrou muito o que a gente vê em Lugar Silencioso, parte 2, em que a gente tem muito essa busca por novos sobreviventes, um novo lugar, uma possível escapatória ali pelo mundo vivido dos protagonistas. Vou falar que pelo trailer, esse não foi um filme que me animou tanto, porque eu sinto que ele não me mostrou nada de novo que a gente já não tenha visto em outros filmes pós-apocalípticos, filmes de ação, enfim. Mas fico intrigada que esse é um filme que vai começar, querendo ou não, a história já meio pela metade, né? Em que esse vírus já devastou a população e agora a gente acompanha apenas os sobreviventes. E claro, o filme atrai a minha atenção principalmente por conta dos atores, e aqui eu vou destacar principalmente o Josh Brolin. Até recentemente eu reassisti o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, e eu gosto muito dele como ator, então acho muito legal sempre que tem algum novo projeto. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual dessas estreias de agosto que vocês estão mais ansiosos, e também qual que é a próxima estreia de 2026 que vocês também querem muito assistir. Então foi isso, e até o próximo vídeo.